Olá pessoal, está começando mais um Bom Dia Mercado, meu nome é Theo Borges e eu vou tentar fazer esse Bom Dia Mercado porque tá bastante difícil. A gente recebeu uma notícia hoje à tarde do falecimento de um membro do Leitura, que um cara muito gente fina, o Bruno 2x. A gente às vezes não tem chance de dizer às vezes o quanto pessoas são importantes na nossa vida, e numa profissão que a gente tem que é muito solitária na maioria das vezes, no dia a dia de trabalho, quando a gente troca uma ideia, quando a gente dá uma risada, quando a gente tira o peso do mercado, faz muita diferença, né? Então, queria mandar um abraço para todo mundo lá do Leitura, dizer que todos vocês que participam do meu dia a dia de trabalho, não só o pessoal do Leitura, mas vocês aqui do YouTube também, são muito importantes na minha caminhada, beleza? Sério mesmo. Então eu queria deixar esse abraço pro pessoal do Leitura e fica aqui a minha homenagem pro Bruno. Beleza? Infelizmente o Bruno sumiu, a gente deu falta dele, foi atrás das notícias e ele já tinha falecido há alguns dias. Vamos trabalhar. Eu postei no meu Telegram, eu acabei de escrever um tópico lá sobre o jogo do Hamburgo contra o Sandhausen, que foi uma situação de alavancagem. Eu gosto muito de trabalhar esse tipo de situação, tem se tornado cada vez mais a minha metodologia quase que principal. Expliquei para vocês o que eu gosto de fazer no mercado, e tá aqui um texto, se vocês quiserem, o meu Telegram tá aqui embaixo, eu expliquei. Até postei uma foto ali de resultado, não costumo fazer isso, tá? Eu não uso meu Telegram para ficar postando resultado, porque realmente eu não gosto de me expor tanto. Eu moro numa cidade pequena, eu tenho que tomar cuidado com a minha família, né? Às vezes eu posto muito mais prejuízo do que lucro. Não é para desmotivar vocês, mas para tentar passar uma realidade, né? Porque o pessoal reclama de tudo, né? Se eu posto prejuízo, reclama porque eu não ganho dinheiro. Se eu posto lucro, reclama porque eu tô querendo enganar alguém, né? Então, raramente eu posto alguma coisa, mas eu usei aquele exemplo do Hamburgo ali para demonstrar uma situação de alavancagem e deixei algumas dicas para quem quiser trabalhar dessa forma. Toma muito cuidado, porque eu acumulo sequências de prejuízos grandes, eu tenho que ter um emocional muito blindado, tenho que saber que vai dar resultado no longo prazo, se eu fizer boas entradas, obviamente. Então, quem quiser saber mais sobre como foi o jogo do Hamburgo, as alavancagens que eu fiz, enfim, tá ali o texto, tá? Eu vou deixar também no Telegram, vou gravar daqui a pouco, a conclusão desse dia 11, né? O que foi de expectativa que a gente planejou e a realidade. Ontem eu tive um problema para postar esse vídeo no YouTube, acabei postando tarde demais, estou gravando esse vídeo agora às 18 horas, não sei que horas que eu vou conseguir subir, estou com um problema no 4G. Problema não, né? O meu 4G é que às vezes não aguenta tanto, eu troquei de câmera, estou com uma câmera com mais qualidade, eu tenho que reduzir esse vídeo imensamente para conseguir subir, demora 1h30 quase para fazer o upload, e assim vai. Beleza? Então peço desculpa já a galera que gosta de assistir meu planejamento, que é pessoal, mas que eu sei que ajuda muita gente, mas que às vezes eu tento postar cedo, mas ele só vai pro ar tarde demais, né? Então vamos fazer esse planejamento juntos aqui desse domingo, dia 12 de setembro. Eu vou apagar primeiro aqui tudo que eu tinha feito nesse dia 11 e vou deixar o print lá no meu Telegram com um áudio explicando como que eu trabalhei nos jogos, a questão de expectativa e realidade, tá? O que de fato eu encontrei de oportunidade. Beleza? Deixa eu tirar meu Telegram da frente. Então vamos lá. Bom, às 7h30 da manhã nós temos Sampdoria e Inter. A gente ia fazer esse jogo no Leitura, com um jogo de foco. A gente junta numa sala todo mundo para trabalhar o match odds desse jogo, mas a gente resolveu adiar esse foco por conta do que aconteceu com o nosso amigo Bruno. Talvez eu acorde cedo para ver a Inter, não sei se eu vou acordar. A expectativa que eu tinha da Inter era muito mais baixa do que ela vem apresentando, porque houve toda aquela mudança, né? Saída de treinador, do Conte, o estilo de jogo muda um pouco, né? O Inzaghi vem da Lazio, traz alguns jogadores com ele, principalmente o Correia, que é muito bom jogador. Muda um pouco do estilo da Inter, a Inter perde o Lukaku. Eu, na minha opinião, esperava uma Inter um pouco mais baixa e ela vem demonstrando uma força muito boa, tá? Principalmente no primeiro jogo. As duas vitórias da Inter, o primeiro jogo me convenceu bastante, o segundo jogo nem tanto, tá? O jogo contra o Verona, a Inter não jogou tão bem assim,
Não que ela tenha jogado mal, mas ela fez um padrão de superioridade, ela deu um padrão de back pra gente, só que num erro defensivo eu acabei mamando aquele gol do Verona. Tá? Então eu considero que a Inter não jogou bem porque depois do gol ela não reagiu bem. A Odd corrigiu muito. Se eu tivesse ficado no back, por exemplo, eu teria tomado toda uma correção. Então eu estou ainda curioso para saber como que vai ser o desenvolvimento da Inter contra outros adversários, né? Contra um Genoa mais fraco, eu já vi que a Inter tem condição de golear. Contra um Verona, que é um time que bate mais de frente, eu já sei que a Inter vai ter um pouco mais de dificuldade de vencer os jogos. Contra a Samp geralmente é um adversário difícil, né? Então eu vou evitar trabalhar esse possível back na Inter aqui a 1,60 e vou preferir observar esse jogo, tá? Aí temos terceira liga da Alemanha, para quem gosta. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante. Não, 2 times de meio de tabela. Aí temos Bundesliga 2. Eu vou tentar passar rápido dessa vez pela Bundes 2, tá? Às vezes eu me empolgo porque é uma competição que eu gosto muito. Bom, eu quero de cara chamar a atenção para vocês para esse time aqui chamado Regensburg. Esse atualmente é o líder do campeonato com 12 pontos, 12 gols marcados, 3 gols sofridos, 4 vitórias e 1 derrota. Eu não quero pegar no pé do Regensburg, mas eu acredito que ele está acima da média. Isso quer dizer que provavelmente, se nada mudar, ele deve descer um pouco de posição. Provavelmente não precisa ser necessariamente contra o Nuremberg, que ele vai perder, mas eu acho que dos times que estão jogando, os resultados que o Regensburg está conseguindo não é fidedigno ao que de fato eles podem apresentar. E o que me deixou pensativo sobre isso está relacionado ao que eu venho acompanhando do Regensburg ao longo dos anos. Ele não costuma ser, e olha que eu acompanho o Bundesliga há vários anos, ele não costuma ser um time muito bom. Eu, inclusive, carinhosamente o apelidei de água de salsicha. E essa temporada ele começou acima da média. Mas no jogo contra o São Paulo, que eles perderam, que se eu não estou enganado, eles perderam, foi exatamente esse jogo contra o São Paulo. Tá aqui, ó, por 2-0. Foi um jogo onde o São Paulo poderia ter goleado. E eles demonstraram uma fraqueza muito grande na parte ofensiva. Então, sim, eles jogaram muito bem os primeiros jogos. E não estou dizendo que eles vão começar a perder a partir de agora. E eu acho que no longo prazo o Regensburg vai acabar descendo um pouco de posição. Tá? Então é muito bom tomar cuidado com ele. A gente já tem um mercado aqui, ó, que se ele é um líder com 12 pontos, ele deveria ter uma odd próxima de 2,10, você não concorda? Mas o mercado também, pelo visto, tem a mesma visão do que eu. É um jogo muito parelho. E na minha opinião, eu até vejo um possível favoritismo do Nuremberg, que tem se mostrado um time muito mais compacto, um time que joga mais pelo chão, diferente do que era antes, que era muito bola aérea, e que obviamente está com um pouco de dificuldade de marcar, mas que consegue ter um desempenho muito bom na defesa. Tá? Eu não vou trazer esse jogo para gols. Inicialmente. Todo no jogo do Nuremberg eu estou evitando um pouco, porque eles estão com uma dificuldade muito grande de balançar as redes, mas isso não quer dizer que eu não possa explorar ao vivo se eu ver espaço. Mas inicialmente eu não vou comentar nada aqui não, só queria fazer esse comentário do Regensburg. Tá? O Aue contra o Düsseldorf começou muito mal, me decepcionou bastante, só tem uma vitória na competição, que foi o primeiro jogo, 3 derrotas e 1 empate. Vai jogar contra o Aue, que essa temporada é sério candidato, junto com o Sandhausen, junto com o Ingolstadt, a ser rebaixado, né? Talvez pegar uma relegation, não sei. Eu acho justo o favoritismo do Fortuna, não trabalho match odds aqui a favor do Fortuna, só se for uma possível, obviamente, alavancagem. O Sandhausen, o Aue, deve jogar defensivo, jogando no contra-ataque, mesmo em casa. As bolas aéreas do Fortuna são muito boas. O Aue geralmente se faz de morto e tenta atacar o adversário com as linhas altas, né? Com passe em profundidade. Então eu também não vou trazer esse jogo para gols inicialmente. Eu vou esperar para ver no live se realmente esses espaços vão acontecer ou não, tá? Paderborn e Schalke, aqui eu vou, sim senhor, trazer para gols. Paderborn e Schalke, tá? O que eu tenho para dizer desse jogo? Bom, o Paderborn para mim hoje, ele é o melhor time da Bundes 2. Disparado, tá? E por que eu quero dizer isso? O Paderborn, ele mudou a chave completamente. Ele era um time totalmente porra louca, né? Com perdão da palavra. Ele era um time que ia pra cima de qualquer maneira, fazia ligação direta o tempo todo, usava o goleiro como líbero, o goleiro estava quase sempre na ponta da área, participando das jogadas.
tomava muito gol, fazia muito gol. Recentemente esteve na Bundesliga 1, acho que foi na temporada 19-20. Não, mentira, foi na 18-19, eu acho. E foi pra cima dos caras, quis fazer uma Bundes 1 histórica. E aí, obviamente, tomou porrada de todo mundo e desceu. Só que ele mudou de treinador, mudou o estilo. E hoje o Paderborn joga da seguinte maneira: ele se compacta, ele fecha os espaços muito bem e ele sai pro ataque de uma maneira muito, muito eficiente. O Paderborn ataca pouco, mas quando ataca, ele é certeiro, ele é mortal. Foi assim contra quase todos os times que ele vem jogando, né? Se você pegar aqui, ó, os últimos jogos do Paderborn, o Paderborn pegou o time do Bremen. Nossa, vai pegar o Werder Bremen fora de casa, o time do Bremen tá melhorando, vai querer subir, meteu 4. Pegou o São Paulo. Nossa, o São Paulo começou muito bem, um time super foda, muito bom de contra-ataque, meteu 3. Pegou o Dresden. Nossa, o Dresden foi campeão da terceira liga da Alemanha, veio pra cima, tomou 3, né? Ou seja, a situação do Paderborn é boa, tá? Também acho, obviamente, que o Paderborn tá acima da média em relação a gols, porque eles criam pouco, né? Eles vão pouco pro ataque, mas finalizam muito bem. Porém, eu acho que o Paderborn tem que ser respeitado e é por isso que o mercado já colocou aqui uma cotação alta para o Schalke, já que o Schalke vem da Bundes 1, né? O Schalke é um time que, na minha opinião, ele tem condição de tentar buscar até uma promoção, né? Mas vai ser difícil, porque o Bremen já começou a se acertar no ataque, o Hamburgo, apesar de vacilar muito, está pontuando. O Paderborn, na minha opinião, também é um bom time. Esse ano vai ser complicado para os grandes voltarem para Bundes 1, tá? Eu acho que isso aqui é jogo para gols, beleza? Ou para uma possível alavancagem no final, por que não? Heidenheim, Dresden. Bom, aqui eu estou muito lá mais pro lado do Dresden do que pro lado do Heidenheim. O Heidenheim não tem feito boas partidas, não tem jogado muito bem nem de forma reativa, nem propositiva. Talvez as bolas paradas do Heidenheim sejam a exceção aqui que seja boa. São 3 gols marcados e 3 gols sofridos só. Eu não vou trazer esse jogo também para o mercado de gols. Vou ficar ao vivo, vou ver se eu tenho alguma oportunidade ao vivo. O time do Dresden deu uma caída nos últimos jogos. Isso aqui foi amistoso, mas o último jogo para o Paderborn eu achei o Dresden muito fraco em relação à reação. E olha que estava com a torcida lá muito louca, né? Mas os outros 2 jogos foram vitória para cima do Hannover e vitória para cima do Hansa Rostock, tá? E teve também uma eliminação, eles eliminaram o Paderborn da DFB Pokal. É isso, eu vejo um favoritismo invertido aqui. Para mim o Dresden é um pouco mais favorito nesse jogo, não duvido do Heidenheim se complicar aqui. E para fechar, eu falei que eu não ia falar muito tempo, Hansa Rostock e Darmstadt, aqui eu vou trazer para gols também. Hansa Rostock e Darmstadt, por conta do Darmstadt. Para mim é uma excelente equipe, excelente, supriu muito bem a falta que fez o Serdar Dursun, que foi para o futebol turco, o grande artilheiro. Está jogando muito bem, talvez as primeiras rodadas, onde teve ali, se não me engano, 2 derrotas, foi por conta daquele surto que ele teve de pandemia, mas já voltou com tudo, o time melhorou, é um time muito bom de transição, bom de contra-ataque, chuta bem de fora da área, tem bons batedores de falta, para quem gosta, tá? E o Hansa é um time meio camaleão, ele se adapta mais ou menos ao estilo do jogo, mas não joga bem de maneira nenhuma, nem propondo, nem contra-atacando, tá? É o que eu tenho percebido. E olha que o Hansa subiu direto, foi o segundo colocado da terceira liga da Alemanha, então achei que foi um pouco mais abaixo do que eu esperava, tá? Eu vejo um favoritismo por parte do Darmstadt aqui, vamos ver como que o Hansa vai querer jogar. Eu acho que tem bons jogadores, o Hansa trouxe o número 9 do Wolfsburg aqui, que é esse que caiu para a terceira divisão, para o time principal, mas ele joga na reserva, não dá para entender muito bem, né? Mas se vier para cima, eu acho que pode ser um jogo bom para gols, sim senhor. Eu escrevi errado o Rostock. Aí. Bom, na La Liga nós temos o Atlético de Madrid fora de casa contra o Espanhol. Eu acho muito difícil trabalhar jogos do Atlético de Madrid. Muito. Talvez para um match odds em lei a pior equipe em campo, no máximo. Eles geralmente não dão muito padrão de back quando vão marcar o gol, ou seja, eles não aplicam tanto uma superioridade assim. O gol sai às vezes do nada, então eu prefiro evitar, tá? Às 10 horas da manhã nós temos Cagliari e Genoa. Olha quantos jogos já tiveram e nós estamos 10 horas da manhã. Cagliari e Genoa, vou pular esse jogo, um jogo muito, muito aleatório, assim,
que é um jogo mais para ser observado, colher algum tipo de informação, fazer algumas anotações. Torino e Salernitana. Isso aqui é um jogo que eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar aqui embaixo que o Torino é um dos times que podem se complicar. Tá, eu já vou tentar explicar o porquê que eu acho isso. Não sei se correção de preço, tá? Mas que pode se complicar, eu acho que sim. Deixa eu ver se eu já fiz algum apontamento sobre o Torino aqui. Acho que não, mas eu vou fazer provavelmente depois desse jogo. O Torino não vem bem. O Torino vem flertando com a zona de rebaixamento e com o rebaixamento há algumas temporadas. Quem segura o Torino no colo, nas costas, é carinhosamente o Belotti, que nesse momento está, pelo visto, com dúvida se vai jogar ou não. O Torino joga com a Salernitana, que é um time que parece que veio da segunda divisão para tomar porrada, para tomar pipoco. É um time que tem tentado se reforçar, se eu não me engano eles trouxeram o Ribéry. Eu não sei nem se ele vai jogar, não estou vendo ele aqui ainda. Né? Não sei nem se ele apareceu alguma coisa aqui. Eles trouxeram o Simi, que era do Crotone, que fez 20 gols na temporada passada. Um dos grandes artilheiros, né? Para o time do Crotone, que tomou porrada de todo mundo, fazer 20 gols é muita coisa. Tá? O problema da Salernitana é o seguinte, apesar de eu achar que a odd do Torino está baixa e ficar longe desse back Torino, e o fato de colocar ele aqui no time que pode se complicar é justamente para falar para vocês, para tomar cuidado, tá? Não é para fazer lei Torino, para tomar cuidado. O time da Salernitana marca muito mal as bolas aéreas e o Torino é um time de muito bom fundamento aéreo. Então eu acho que o Torino pode se sobressair nas bolas aéreas, principalmente nos escanteios. A Salernitana marca muito mal. Contra o time do Bolonha, a Salernitana tomou 2 gols de escanteio, onde tinham 4 defensores do Salernitana contra um atacante do Bolonha, e ele fez. E ele não era tão alto assim, tá? Então é bom tomar um pouco de cuidado. Esse jogo eu não duvido que seja para gols também. Pode ser, assim, é 8 ou 80. Ou vai ser um jogo muito merda, ou vai ser um jogo muito porra louca, tá? Então é bom ficar de olho nisso daqui. Eu vou até marcar aqui para não esquecer. Salernitana, que nome de pizza, né? Os times que vêm da Bundesliga geralmente têm nome de pizza. Spezia e Udinese sem agora o Depou, é outro patamar de time, né? Eu nunca gosto de fazer jogos do Spezia quando o time adversário está muito favorito. Eu tô achando que essa odd da Udinese é muito baixa. O time do Spezia não é besta, não é. Tá? Já passou uma temporada aqui na Série A, conseguiu se manter. Acho que vem para essa temporada para se manter novamente, porque subiram alguns times bem fracos. Treinado pelo Thiago Motta, para quem não se lembra, né? o brasileiro, se eu não me engano, naturalizado italiano, né? O Spezia geralmente faz uma linha defensiva muito alta, cede muito espaço ao adversário, mas tem bons jogadores. Eu prefiro só observar esse jogo, tá? Eu vou pular esse jogo aqui. A Eintracht Frankfurt contra Stuttgart. Se o Frankfurt não perdesse tantas oportunidades de gols, ele seria provavelmente o líder da competição. O problema é que o Frankfurt perde muitos gols, tá? Fez só 3 gols nos últimos 3 jogos e tomou 6. E vai jogar contra o Stuttgart, que começou goleando o time do Greuther Fürth, tomou uma goleada para o Leipzig e depois, se eu não me engano, perdeu também o último jogo para o time do Freiburg por 3-2. Foi um jogaço, né? Tá vendo aqui, ó. Ele foi de 0 a 100 no comecinho, depois no segundo jogo já perdeu aquele saldo de gol todo e agora já tem um saldo negativo. Provavelmente deve estar com saldo -1 aqui, né? Isso mesmo. 7 gols marcados, 8 gols tomados. É um jogo para gols. Não tem como ficar de fora disso daqui, pelo menos no expectativa. Se vai dar pra gente trabalhar ou não, eu não sei. Stuttgart. O que mais que nós temos? Deixa eu separar isso aqui por liga, fica muito mais fácil, né? Milan e Lazio. Que jogão bom pra gente ver, né? Stefano Pioli com seus jogadores. O Milan que também perdeu alguns jogadores. E o Maurizio Sarri com a Lazio. Bom jogo isso daqui. Eu acho que também pode ser um jogo para gols, Milan e Lazio, mas não descarto a possibilidade de também trabalhar esse jogo num match odds, tá? Porque a Lazio ela tem se mostrado defensivamente um pouco mais fraca nessa temporada, né? Ela tem, apesar de ter tomado 2 gols só os jogos que ela fez, não foi contra equipes assim tão, como é que eu vou dizer? Não é significante, não vou falar mal das equipes, mas não são tão grandes. Ó. Um confronto contra o Empoli e um confronto contra o Spezia.
tomou um gol para cada um, né? Então é uma equipe que defensivamente ainda não está isso tudo. É óbvio que quando você tem estar à frente do resultado, você acaba forçando a equipe a sair e aí aproveita. Mas eu acho que a defesa da Lazio ainda vai sofrer um pouco nessa competição. E o Milan, não se justifica para mim esse favoritismo do Milan. Pelo menos os jogos que eu vi do Milan não estava tão bem assim. Tá? Então é bom ficar de olho aqui. Por último, na Itália, Roma e Sassuolo. Aqui também para mim é jogo para gols. Eu acho que o estilo de jogo do Sassuolo no 0-0 prejudica um pouco o estilo de jogo da Roma. Porque a Roma vai ser obrigada talvez a propor um pouco mais o jogo. E isso costuma ser um pouco de calcanhar de Aquiles da Roma do Mourinho. Tá? Agora, se a Roma do Mourinho estiver na frente do placar e o adversário começar a atacar, subir as linhas, aqui a gente vai ter uma Roma muito boa na progressão, muito boa na transição, muito boa nos passes entre as linhas e provavelmente abrindo esse jogo para gols. Tá? O Sassuolo não começou mal a competição, diferente da Atalanta, que como eu falei para vocês não estava tão bem e hoje perdeu para Fiore, 2 gols do Dusan Vlahovic, que eu comentei com vocês ontem, né? Um cara que eu admiro, mas o time do Sassuolo vem bem. O problema aqui vai ser o Sassuolo sair atrás, aí pode ser um jogo com tendência para gols, tá? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Real Madrid e Celta de Vigo. Os jogos do Real geralmente são jogos mais para se trabalhar mercado de gols ou possível alavancagem. Eu não gosto de trabalhar a favor do Real Madrid porque eles defensivamente não me agradam ainda. O Kroos continua machucado. Não sei se o Camavinga já estreia. Deixa eu ver se tem alguma escalação aqui. Luka Modric está voltando. Benzema, Vinícius Júnior e Bale. Ofensivamente muito bem. Lá atrás, Nacho e Militão não me convence tanto. Eu vou ficar de fora do Real Madrid. Não vou trazer ele para o back não. Tá? Deixa eu ver se eu esqueci de alguém. Já falei da Udinese, já falei. Bochum e Hertha Berlim. Bochum que veio da segunda divisão, está fazendo essa temporada na Bundesliga. Parece que vai ser um time que vai tentar se manter. Isso é muito importante, né? Não vai ser tipo um Paderborn da vida que vai vir para cima igual louco. Então, eu acho que a gente pode ter, sim, o Bochum sendo cada vez mais respeitado, pelo menos com esse intuito de tentar se defender, com esse intuito de manter um pouco a posição. O Hertha vem muito mal, são 10 gols sofridos, 2 gols só marcados, 3 jogos, 3 derrotas, mas o Bochum ainda, não, na minha opinião, não está tão pronto assim para começar a bater em time grande. Tá? Por isso que eu acho que essa cotação do Hertha ainda é de favoritismo. Eu acho que isso aqui pode ser um jogo bom para o match odds, a gente encontrar talvez um início muito difícil do Hertha e uma correção de preço, ou o inverso, um Bochum começando muito mal e podendo ter um mercado com uma mobilidade maior do que a gente esperava. Tá? Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. Aqui um Borussia Mönchengladbach. Deixa eu dar um F5 aqui, que eu acho que fica mais fácil para mim. Aí, um Borussia Mönchengladbach contra o Arminia Bielefeld. Por que essa odd do Arminia tá tão alta? O Gladbach tem 3 jogos, 1 empate, 2 derrotas. O Arminia fora de casa jogou uma vez e empatou. O Gladbach jogou em casa uma vez e empatou. Faz muito sentido, né? Acho que aqui é peso de camisa. Mas eu não vejo essa facilidade toda pro Gladbach, não. Para mim, o Gladbach é um time que pode se complicar. Eu não aconselho vocês a trazerem de início para um back Gladbach. Primeira coisa que a gente tem que ver é se os jogadores voltaram, tá? O Gladbach estava com muitos desfalques. A gente já não tem aqui, ó, o Thuram. O Thuram tá machucado. O Embolo segue machucado ou está disponível? Agora eu já não estou vendo mais aqui o Brian Embolo machucado. Talvez ele esteja de volta, talvez ele esteja no banco. É um cara muito importante, fez uma excelente Eurocopa na Suíça. O Plea machucou da última vez, mas já está de volta. Stindl, Lars Stindl, sempre tenho dificuldade de falar o nome dele, é muito bom também. Mas esse lateral ponta direito, lateral barra ponta direito, o Lainer também é muito bom. E ele tá machucado, tá? O time do Bielefeld é um time muito cascudo. É um time que aprendeu a jogar na Bundesliga e se defende muito bem. Vai ser difícil o Gladbach furar essa defesa, tá? Se o Gladbach jogar...
Desculpa, se o Arminia jogar dando a bola pro Gladbach, forçando o Gladbach a propor o jogo, aí beleza, pode ser realmente um jogo para se trabalhar no back Borussia, caso o Arminia não esteja contra-atacando. Agora, diferente disso, eu fico de fora, tá? Fico de fora mesmo. Na Premier League nós temos um Liverpool e Leeds. Aqui é bom salientar que o Liverpool não vai poder contar com os brasileiros, principalmente com o Alisson no gol. O Firmino acho que já estava sendo banco, né? E o goleiro aqui não vai ser o Alisson. Aqui está mostrando que vai, mas eu acho que não vai. Não sei se eu estou falando besteira, mas pelo menos do que eu tenho de informação, o Alisson não deve jogar. Se jogar, me avisem aqui embaixo vocês nos comentários, por favor, só para eu ficar atento nessa possível cotação do Liverpool. Mas eu vou preferir só observar esse jogo também, porque, como eu falei, eu quero entender um pouco mais na Premier League como é que os times estão jogando. Hoje eu assisti o jogo do Tottenham, não gostei nada do que eu vi, nada. Tottenham, como eu falei, é um time que às vezes vai e joga por 1-0. Hoje tomou uma expulsão e aí tomou 3 gols. Aquele saldo de gols que eles tinham de 3 jogos, 3 gols, já foi pro caralho, né? Já tá 0-0 o saldo de gols. Na Ligue 1 na França, nós temos um Lyon e Strasbourg. Aqui eu fiz um apontamento sobre o Lyon, lembro que eu fiz, ó. Cadê? Puta, não lembro. Só anotei aqui. Devia ter anotado, mas em algum Bom Dia Mercado, eu fiz um apontamento falando que o Lyon não é um time muito confiável para Tabek, que às vezes ele vai dar padrão, mas ele vai dar muito espaço, mas que pode ser um bom time para gols, tá? Então eu vou ficar de olho aqui nesse jogo para gols. Strasbourg. É assim? É assim. E aí vamos de Série A, né? Grêmio e Ceará. Ceará com um novo treinador, Thiago Nunes. Será uma lei do ex aqui? Não sei. Eu tô com dificuldade de entender o que vai mudar no Ceará com a saída do Guto Ferreira para a entrada do Thiago Nunes. Para mim foi uma demissão errada. Tá? Eu acho que você demitir o Guto no fim do campeonato ou no início de uma competição para fazer com que o outro treinador tenha um trabalho, aplique uma ideia, beleza. Agora, você demitir o Guto com o barco andando só porque talvez o Ceará não esteja na mesma posição com o Fortaleza, porque a gente sabe que isso aí é pressão do adversário. Enquanto o adversário está jogando bem com um técnico diferente, com ideias diferentes, e o seu time, que o Ceará joga muito na reação, né, joga de forma reativa, se defende, contra-ataca, e o seu time às vezes não está com a mesma posição na tabela, as pessoas querem às vezes dar um passo maior que a perna. Eu quero trazer um treinador diferente para estar lá em cima na tabela também igual meu rival. Né? Só que, cara, às vezes pode ser um tiro no pé, porque se não se adaptar, a gente tem o Ceará aqui numa 11ª colocação, se não se adaptar, a gente pode ter uma debandada, né? Um Ceará caindo. Então, não caindo de cair, mas caindo muito de posição, tendo que brigar no final do campeonato. Então, acho que assim, é uma troca de uma coisa um pouco mais certa, que era certo que o Ceará talvez ficasse ali na zona de Sul-Americana, para uma coisa um pouco mais duvidosa. A gente vem de trabalhos do Thiago Nunes não muito satisfatórios. Tá? E o Grêmio precisa vencer. Isso aqui pode ser um jogo, obviamente, bom para match odds. Quanto mais difícil de analisar o jogo, mais ele costuma ser bom para um ler para a equipe em campo, né? Fortaleza e Atlético Mineiro. Bom, isso aqui não tem muito do que fugir também. Eu acho que isso aqui pode ser um jogo para gols. Fortaleza e Atlético Mineiro. Eu não sei qual é o estado do jogador Savarino, que jogou pela Venezuela e acabou se machucando bem no início do jogo, tá? O Hulk acho que não teve nenhuma lesão, mas eu não sei o estado do Savarino, não sei se ele era titular e tudo mais, tá? O Fortaleza não vem numa sequência muito boa, mas continua mantendo ali a 3ª colocação. Essa última derrota do Fortaleza para o Bahia e esse último empate em casa para o Cuiabá não foi legal. Né, para um time que está querendo disputar lá em cima, não foi legal. O Fortaleza não vence desde a vitória contra o Palmeiras, né? 1-1 contra o Santos em casa, o Santos que não vinha bem com o Diniz, 1-1 com o Juventude fora de casa, e, se eu não me engano saiu na frente, tomou um empate no último lance, 2-2 com o São Paulo aí pela Copa do Brasil, aqui foi um jogo bom, mas um 0-0 com o Cuiabá que não foi tão bom assim, apesar do Cuiabá ser um bom visitante. Então, na minha opinião, essa odd do Galo de favoritismo é justa, porque o Galo vem tendo, obviamente, desempenhos melhores. Tá?
Mas eu acho que pode ser um jogo para gols. Lembrando que sempre que eu falar alguma coisa de gols no Brasileirão, eu estou destacando que eu vou trabalhar no máximo, se for para trabalhar uma longa exposição, no 2,5, para buscar 3 gols. Isolado. Tipo assim, muito difícil fazer alguma coisa diferente disso. No máximo um 2,5. E aí, se for já no segundo tempo, um over à frente. Se for no limite, se for no final do jogo, um limite. Tá? Nada acima de 3 gols. Quando eu trabalho longa exposição no Brasil. Palmeiras e Flamengo. O Flamengo não vai contar com o Gabigol, pelo visto já está quase confirmado. O Gabigol que tem um bom aproveitamento contra o Palmeiras. O Palmeiras vem de uma sequência muito fraca contra o Flamengo, né? O Flamengo não perde para o Palmeiras há 8 confrontos. O Flamengo toma gol. O Palmeiras toma gol para o Flamengo nos últimos 8 jogos. E a gente tem o Flamengo a 6 partidas sem derrota no Brasileirão. Tá? Bom, eu tô cansado de elogiar o time do Palmeiras, eu gosto demais do Abel Ferreira, eu acho que as críticas em cima dele são muito mais pelo temperamento do que o estilo de jogo. Tem gente que fala que o Palmeiras joga feio, cara, feio é não ganhar, não jogar. O Palmeiras defende muito bem, contra-ataca muito bem. O grande problema do Palmeiras para mim se chama pontaria. O Palmeiras erra muito gol. Se melhorasse um pouco essa pontaria, provavelmente não teria passado os apertos que passou recentemente contra algumas equipes. Tá? Nesse jogo, vocês sabem que eu sou flamenguista, mas eu não sou clubista ao ponto de, quando eu vim trabalhar um jogo do Flamengo, pra mim que se foda, que é o Flamengo. Eu não tenho coração envolvido. Se eu tô com meu dinheiro no mercado, se eu sentei nessa cadeira aqui pra trabalhar, não tem problema nenhum de trabalhar contra o Flamengo, tá? E aqui é o seguinte, o estilo de jogo do Flamengo, ele é um estilo de jogo diferenciado, obviamente a gente sabe, mas não é mais aquele estilo de jogo que o que o Rogério Ceni manteve do Jesus, que é aquele estilo de jogo mais abafando o adversário, não deixando o adversário respirar. Não costuma ser assim. O Flamengo tem jogado muito mais no erro do adversário. O que significa? Que a marcação na frente é um pouco mais frouxa, que o Flamengo já não marca tanto pressão, reduz um pouco as linhas, né? O Arão e o Everton Ribeiro, esses caras que estão mordendo ali, eles estão um pouco mais espaçados, e com isso dá a liberdade para o adversário ter espaço para poder buscar os contra-ataques em cima de você. Toda vez que o Flamengo não estiver conseguindo aplicar uma boa marcação-pressão na saída de bola, ele vai ter muita dificuldade lá atrás, porque os jogadores correm para trás, tá? E aí o Palmeiras precisa caprichar, obviamente, na pontaria, tá? Eu não duvido que isso aqui seja um jogo para gols, não duvido mesmo. Acho que isso aqui tem um jogo com toda a cara de gols se o Flamengo vier fazendo esse tipo de marcação, tá? Então, eu vou trazer esse jogo para os dois lados. Vou trazer para o Match Odds, porque eu acho que pode ser Palmeiras e Flamengo, porque eu acho que pode ser um jogo interessante para gols, mas também acho que pode ser um jogo bom para o Match Odds, caso a gente tenha uma divisão ali de superioridade, uma troca de superioridade mais intervalada. Atlético Goianiense e Corinthians. O Corinthians vem de um empate dentro de casa para o Juventude. Sinceramente, eu não achei que o Corinthians jogou bem. Acho que a estreia do Roger Guedes foi meio forçada. Ele podia ter pegado mais ritmo, entrada no final do jogo e tudo mais. Ele acabou entrando no início, foi fazer papel quase que de lateral esquerdo, né? Junto com o Fábio Santos, se eu não estou enganado. E o time do Goianiense não é besta. Não é besta mesmo. Um time bem treinado pelo Barroca. Já teve seus momentos ruins, mas vem numa fase muito boa. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Não perde. O Corinthians não perde a 5 jogos, o Atlético Goianiense não perde a 6. No confronto direto, o Atlético Goianiense não perde a 6 jogos e não concedeu gol para o Corinthians nos últimos 3 jogos. Então não é essa facilidade toda, talvez, que o mercado está esperando. Apesar da odd do Corinthians estar até bem alta. Aqui também pode ser um jogo para um possível lei a pior equipe em campo. Ó. Lembrando que isso aqui é só expectativa e nada mais do que isso, tá? E para fechar o dia a gente tem Fluminense e São Paulo. Bom, São Paulo também, assim como o Fluminense, deu adeus a Libertadores. São Paulo caiu para o Palmeiras, Fluminense caiu para o Barcelona. A posição na tabela, o Fluminense vem de vitória contra a Chapecoense, não jogou bem o segundo tempo. O Fluminense não jogou bem, a Chapecoense podia ter empatado, relaxou demais, mas o Fluminense vem pontuando. Né? A gente vem criticando aqui o desempenho do Fluminense, mas o Fluminense vem pontuando. Né? E o São Paulo
na minha opinião, não está numa posição que deve ficar até o final, vai subir na posição na tabela. Geralmente o Fluminense costuma ter dificuldade para vencer o São Paulo. São 3 jogos sem derrota do São Paulo nesse confronto direto. Costuma ser um jogo para gols. Ambas marcam nos últimos 8 dos 10 confrontos entre os dois. Tá? No Fluminense, sequência do Fluminense, ambas marcam nos últimos 7 dos 8 e no São Paulo nos últimos 6 dos 8. Tá? O Fluminense costuma ser o primeiro a marcar, mas cede muitos gols. O São Paulo também costuma ser o primeiro a marcar, mas também cede gols. Parece um jogo para gols? Parece um jogo para gols, mas eu vou trazer também para aqui, para um ler para a equipe em campo, para ver se eu consigo encontrar algum padrão de superioridade. Tá? Nos últimos confrontos que eu trabalhei de São Paulo e Fluminense, que também fiz estudos de caso lá para leitura, de lei para a equipe em campo, etc. Geralmente, nesse tipo de jogo do Fluminense com São Paulo, a gente tem no início do jogo um time sendo um pouco mais inferior, a gente podendo trabalhar essas correções. Pessoal, eu acho que eu falei sobre tudo que eu queria, pelo menos sobre o que eu vou trabalhar. Fiquem à vontade aqui para compartilhar comigo o dia de vocês, o que vocês pretendem fazer. Eu vou postar lá no Telegram agora como é que foi esse desempenho do dia 11, que foi muito bom. Eu fiz mais de uma stake de lucro, fiz 118% da minha stake principal, né? Não adianta eu ficar contabilizando as stakes de alavancagem minha, porque às vezes eu tô com 1, 2, 3 stakes no mercado de alavancagem, às vezes eu tô exposto no mercado de gols com 1 ou 2 stakes, às vezes eu tô exposto no match odds com uma stake inteira de match odds. Então contabilizar o meu resultado geral em cima da minha stake pequenininha pequenininha entre aspas, né, em cima da minha stake principal, contabilizar essa stake de alavancagem como os meus resultados, falar que eu fiz 30, 40 stakes, é leviano comigo. Isso é de cada um, tá? É uma maquiagem que eu criaria para mim, porque eu sei que eu não ia sustentar fazer 40 stakes principais, né? Então eu gosto de contabilizar em cima da minha stake principal, né? Que ela foi ajustada no ano passado. Nesse agora, depois da Eurocopa, estou trabalhando com um valor um pouco maior, né, graças a Deus, e hoje eu fiz 118% dela. Foi um dia muito bom para mim. Eu vou tentar compartilhar com vocês no Telegram o que foi que eu fiz, o que deu certo, o que deu errado. Não deixem de ler também lá no Telegram aquela questão lá das alavancagens. Às vezes vai se perder lá porque os textos vão embora para cima, mas é bacana, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela companhia, um abraço no coração de cada um de vocês e um beijo pro Brunão 2x. Eu vou deixar aqui carinhosamente a foto do 2x. Enfim, é complicado, né, cara? Tá aqui, ó. Meu grande amigo Bruno 2x Nascimento. Um abraço.